Era de madrugada. A casa estava quieta, só eu e as cartas na mesa. Eu estava fazendo uma leitura para a Virgem, uma leitura silenciosa, dessas que a gente faz quando sente que algo importante está por vir. Estendi as cartas devagar, uma por uma, e quando o julgamento apareceu no centro do baralho, eu prendera a respiração. Fiquei olhando para aquela carta por um tempo longo, porque eu sabia o que ela estava dizendo. Sabia exatamente para quem estava destinada. Virgem, você não chegou até esse vídeo por acidente. Antes que maio termine, uma corrente vai romper. E essa corrente tem o seu nome. Hoje eu preciso te contar muitas coisas, meu amor. Vou te mostrar o que o julgamento está carregando para você neste mês. E não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem que vem da sua linhagem. Vou te falar sobre quem na sua família está puxando essa corrente junto com você, mesmo sem saber. Vou te mostrar um padrão que corre no seu sangue há 3 gerações e que você vai reconhecer em você mesma hoje com uma clareza que talvez doa um pouco, mas que vai te libertar. Virgem, existe um cansaço que você carrega que não é só seu. Existe uma voz dentro de você que às vezes diz para ficar quieta, para ceder, para se colocar em último lugar. E essa voz não nasceu com você. Ela foi herdada, passou de mão em mão, de geração em geração, sem que ninguém jamais a nomeasse. Você chegou até aqui porque chegou a hora de nomear. Meu Deus, Virgem, tenho mais de 20 anos com as cartas e quando o julgamento aparece dessa forma, em posição central, no coração de uma leitura, eu sempre fico paralisada por um momento. Porque essa não é uma carta de eventos externos, essa é a carta do chamado. É a carta do despertar que vem de dentro, que vem de baixo, que vem dos que já se foram. Na imagética clássica, um anjo sopra a trombeta e os mortos se erguem, não por medo, mas porque foram chamados para algo maior, para uma missão que ainda não foi cumprida. E o que essa carta está dizendo para você, Virgem, é que sua linhagem te escolheu. As mulheres que vieram antes de você, sua avó, sua mãe, as que existiram antes delas, escolheram você para carregar essa missão. A missão de ser a primeira a romper. O padrão que eu estou vendo aqui tem 3 gerações de profundidade. É um padrão de silêncio, de autoanulação, de sacrifício sem nome. Olha bem para o que vou te dizer agora e vê se ressoa dentro de você. Sua avó nunca dizia o que precisava. Ela dava, ela servia, ela calava. Sua mãe se sacrificou sem reclamar, colocando todos na frente, esquecendo de si como se isso fosse virtude. E você, automaticamente, sem perceber, se coloca em último lugar. Quando alguém quer te dar algo, carinho, ajuda, espaço, você desvia, você minimiza, você diz que não precisa. E no fundo, existe uma crença silenciosa dentro de você que diz que querer demais é perigoso, que ocupar espaço demais é errado, que você deve caber em menos. Isso faz sentido para você, Virgem? Se essa leitura já começou a tocar algo dentro de você, eu preciso te pedir uma coisa pequena agora. Deixa um like nesse vídeo. É a sua forma de dizer para o universo que você está aberta para o que vem a seguir. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, se inscreve agora, porque eu tenho muito mais para te dar e eu quero que você receba tudo. Virgem, eu sei que você já tentou entender de onde vem isso. Talvez você tenha mudado alguns comportamentos. Talvez você já tenha dito para si mesma: não vou mais fazer isso. E por alguns dias funcionou. Mas a corrente voltou. Porque padrões de 3 gerações não se desfazem com uma decisão isolada. Eles pedem um trabalho contínuo, diário, estruturado.
E é exatamente sobre isso que eu quero te falar agora. Existe um caminho que eu tenho acompanhado ajudar mulheres como você, mulheres que carregam o peso de gerações e que estão prontas para romper de verdade. Se você sente que essa leitura está descrevendo algo real na sua vida, eu quero te apresentar o caderninho de 21 dias. Ele foi criado para quem está nesse ponto. Reconheceu o padrão, quer mudar, mas precisa de uma estrutura que sustente a mudança dia após dia. Não é um livro de autoajuda. É um caminho prático, dividido em 3 fases, pensado para quem carrega o que você carrega. Se isso fez sentido para você, as informações estão no primeiro comentário fixado, sem pressão, sem pressa. Mas se o teu coração disse sim enquanto eu falava, presta atenção nesse sinal. Preciso que você ouça uma coisa, Virgem. O que você carrega não é fraqueza. Nunca foi fraqueza. Você sentiu demais por muito tempo. Sentiu por você, pela sua mãe, pela sua avó, pelas que vieram antes. E ninguém jamais chegou perto de você e disse: você pode parar. Você não tem que carregar isso. Não é culpa sua que esse padrão chegou até você. Você não o escolheu, mas você pode escolher o que faz com ele agora. As cartas não mentem, Virgem, e o julgamento está aqui com uma imagética poderosa que me deixou sem palavras quando entendi o que estava me mostrando. A trombeta do anjo não é um chamado de punição, é um chamado de reconhecimento. Os que se erguem na carta não estão sendo julgados com dureza. Eles estão sendo chamados com misericórdia, como se alguém finalmente dissesse: eu vejo o que você carregou. Você pode se erguer agora. E é exatamente isso que está acontecendo com você neste maio. Sua linhagem te escolheu. Não porque você é a mais perfeita, não porque você é a que nunca erra, mas porque você é a mais forte. Existe uma frase que as cartas me disseram naquela madrugada e que eu não consigo parar de repetir. Sua linhagem escolheu a mulher mais forte para cortar. Pensa nisso. Sua avó não conseguiu. Sua mãe não conseguiu. Não porque eram fracas, mas porque não tinham o que você tem agora. O conhecimento do padrão, a consciência do chamado e a escolha real à sua frente. Vem cá, eu preciso te contar sobre uma mulher que se sentou nessa mesa. Ela chegou sem saber exatamente por quê. Disse que estava cansada, que se sentia travada, que nada parecia mudar mesmo quando ela tentava. Enquanto eu lia as cartas, ela começou a chorar. Não era um choro suave, era aquele choro que vem de fundo, que surpreende a própria pessoa. Ela disse: é minha mãe, sou eu, e tenho medo que seja minha filha. Ela havia visto o padrão inteiro de uma vez, 3 gerações na mesma frase, e depois de um longo silêncio, ela disse uma coisa que eu nunca esqueço. Eu não vou mais fazer isso. Não foi mágico, não foi fácil, mas foi real. E o que eu aprendi com ela é isso. Quando Virgem rompe essa corrente, ela não trai as que vieram antes. Ela liberta as 3. Ela faz pelo passado o que o passado não conseguiu fazer por si mesmo. Esta noite, Virgem, eu quero te dar uma ferramenta simples. Pega papel e caneta. De verdade, não no celular. Escreve uma carta para sua avó. Pode ser curta, pode ser só isso. Eu entendo o que você carregou. Eu te libero. Depois escreve uma carta para sua mãe. Eu entendo o que você carregou. Eu te libero. E por último, e essa é a mais importante, escreve uma carta para você mesma. Eu entendo o que carrego. Eu me libero. E depois você pode queimar essas cartas, pode guardar, pode fazer o que quiser com elas. Isso não é magia. Não é ritual complicado. É um ato de escolha.
Você nomeando o padrão, você reconhecendo de onde ele veio, você dando o primeiro passo real da ruptura. Esse primeiro passo importa muito, Virgem. Me escute bem. O julgamento, a carta escrita, nomear o padrão, tudo isso é real e tudo isso ajuda hoje. Mas uma corrente que tem 3 gerações de profundidade pede mais do que um conselho isolado. Ela pede um caminho, algo que te acompanhe não só hoje, mas amanhã e depois de amanhã, quando a vida cotidiana tentar puxar você de volta para o antigo. Vou ser honesta com você porque é o que você merece. Um vídeo não desfaz 3 gerações. Eu poderia ficar aqui te dizendo coisas bonitas, te dando insights poderosos, e eles são reais. Cada palavra que eu disse hoje é verdadeira. Mas a transformação de um padrão tão profundo precisa de estrutura, precisa de um caminho. Você não precisa de mais um conselho, Virgem. Você precisa de um caminho. O caderninho de 21 dias foi estruturado em 3 fases exatamente para isso. Na primeira fase, os 7 primeiros dias, você trabalha o corte, identificar o padrão com precisão, nomear de onde ele veio, criar distância consciente entre você e ele. Na segunda fase, do dia 8 ao 14, você trabalha a sarada, o que fica no lugar depois que a corrente é cortada, como você começa a construir uma relação diferente consigo mesma. E na terceira fase, do dia 15 ao 21, você trabalha a abertura, quem você é quando não está mais carregando o peso das gerações anteriores, o que você quer, o que você merece, como você avança. Eu sei que às vezes a gente pensa, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir manter a consistência? O caminho foi feito para ser feito, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a vida atrapalha. E se em 7 dias você sentir que não foi para você, eu devolvo tudo sem perguntas. As informações estão no primeiro comentário fixado. E se você já sabe que sim, me escreve ali embaixo. Eu rompo a corrente. Antes de eu te deixar ir, Virgem, preciso te mostrar mais uma coisa que apareceu nessa leitura. A estrela. Essa carta me encheu os olhos de lágrimas porque ela apareceu logo depois de o julgamento, como se as cartas quisessem garantir que você soubesse. Depois da ruptura, vem a luz. A estrela é renovação. É esperança que não é ilusória. É esperança que foi conquistada, que passou pelo fogo e saiu do outro lado mais clara. Você sofreu, Virgem. Você carregou muito. Por um tempo longo você carregou coisas que não eram suas para carregar. E eu preciso que você saiba que você está mais perto da liberdade do que imagina. Não porque vai ser fácil daqui para frente, mas porque você já reconheceu o padrão. E reconhecer é o primeiro e maior passo. Esta noite, faz uma coisa pequena por você. Come algo gostoso. Algo que você realmente gosta. Não o que sobrou. Não o que é prático. Bebe água. Abre uma janela e deixa o ar entrar. São gestos simples, mas são gestos de uma mulher que está começando a se colocar em primeiro lugar. Se você quer continuar recebendo leituras como essa, se inscreve no canal e ativa o sino, porque eu tenho muito mais para te dar e eu quero que você esteja aqui quando eu trouxer. O caminho de 21 dias está ali no primeiro comentário fixado, esperando por você. Não tem pressa, mas tem um momento certo, e algo dentro de você já sabe se esse momento é agora. Vamos com luz. Você não caminha sozinha.